esperar, coloca. Boa noite a todos. A mesa diretora da Câmara e os demais vereadores fez o convite a vocês, professores, que a mesa se põe à disposição para ajudar na questão que se encontra o Estado aí no atraso ao repasse do Fundeb. E tem um caixa na Câmara que ele é repassado à Prefeitura todo final de ano. E como se encontra o município em atraso com os servidores da educação, nós pensamos em devolver para quitar o salário de vocês de outubro. Aí deixo aberta a palavra aos secretários e aos professores. Senhor presidente, boa noite a todos, ou boa tarde, né, que esse horário de verão. Eu queria mencionar aqui que a secretária de administração, a senhora Tamires, veio representando o senhor prefeito para também esclarecer uns detalhes e explicar também que o vereador Vicente Poloca me ligou agora no final da tarde, dizendo que teve um contratempo lá, que ele ia atrasar, que a reunião poderia ser iniciada mesmo com a falta dele, que ele chegaria atrasado. Só deixar comunicado. Oi. Eu vim aqui hoje representando o executivo, né? E a gente já sabia mais ou menos da pauta pelo ofício que a gente recebeu de convite da Câmara a respeito da devolução desse dinheiro antecipado, né? Porque geralmente essa devolução acontece lá no finalzinho do exercício, porque a Câmara tem que executar todas as despesas, ver o que sobrou e devolver o dinheiro. A primeira coisa que eu queria esclarecer, não estou vendo o Virgílio, mas porque foi ele que falou, é o seguinte: a folha que vocês deveriam ter recebido até o 5º dia útil desse mês, ela corresponde a outubro. É esse salário que está atrasado, certo? Esse salário, ele é empenhado lá em outubro. Porque eu não sei se todo mundo aqui tem esse conhecimento. Na prefeitura, todas as despesas, elas têm que ser empenhadas. O que significa isso? Eu tenho que reservar uma dotação orçamentária antes de executar. Ou seja, o salário que eu pago lá em novembro, lá em outubro, o contador empenha, que é reservar a dotação orçamentária para o pagamento, e lá em novembro eu pago. A Célia comentou comigo que alguém perguntou, mas por que não pode cancelar e fazer outro? Porque o empenho foi feito lá na fonte do Fundeb, que é a fonte que paga o magistério. Porque, uma vez que o empenho foi feito, ele não pode ser desfeito mais, a não ser que seja no mesmo dia. Então, o mês de outubro, ele se encontra fechado hoje. Tanto é que a gente já entregou a documentação toda para a Câmara, que a gente entrega todo mês, no mês de outubro. Então, tudo que tinha que ser empenhado em outubro já está empenhado.
Mas por que vocês empenharam a folha, o salário dos professores no 118? Porque a gente recebe uma previsão do que vai vir. A previsão do ICMS veio, só que outubro foi o pior mês. A gente não consegue nenhum contato com o governo de Minas, nenhum, nem nós, nem através de deputado, nem nada. Não existe nenhuma comunicação oficial do governo. Eu achei muito engraçado na sexta, porque o governo de Minas soltou um escalonamento de pagamento dos servidores do Estado. Quem é servidor do Estado aqui deve ter recebido, eu sei porque minha mãe é. E falando, vamos pagar em 2 parcelas, dia 13, dia 28, se não me engano. E para os municípios, que ele está com o nosso dinheiro, a gente não tem nenhuma informação. Então, assim, é até estranho eu falar que não tem nenhuma informação, que eu não sei, mas é porque a gente não sabe. A menina que deposita o Fundeb lá na cidade administrativa, ela não atende mais o telefone. Então, assim, a gente recebe da MM, da CNM, a qual nós somos filiados, uma previsão. Mês que vem vai vir isso. Infelizmente, aqui em Lagoa, a gente trabalha com previsão. A nossa receita própria do município é muito pequena. Ela representa 8% só do que a gente gasta. Então, assim, é irrisório. Então, o Fundeb, a folha já foi empenhada e ela só pode ser paga na fonte do Fundeb, que é a tal 118 que vocês estão escutando aí. O que aconteceu hoje, eu não sei quem já sabe, enfim. A gente recebeu um pouquinho de dinheiro, nem 1/10 do que a gente estava esperando, foi 30 mil, 32 mil mais ou menos. E aí, ontem eu tive essa ideia, falei com a Célia, o prefeito concordou e a Célia também, da gente priorizar os pagamentos de quem tem um cargo só, e no caso, quem tem 2 cargos, receber de um só. Por quê? Porque o pessoal do Estado recebeu ontem. E o nosso objetivo é ajudar os tá mais necessitados, que tem gente que só tem um cargo. Então, assim, não é o ideal era que já tivesse sido pago, mas foi o que a gente conseguiu. Então, todo mundo que tem um cargo só vai receber. Quem tem 2 cargos na prefeitura vai receber um, amanhã já está na conta. Vai ficar faltando para a gente inteirar a folha 81 mil, que eu espero mesmo que caia até o final do mês. Eu acho que vai cair. Não é possível que o Estado não vai depositar mais nada, porque outubro já foi o segundo pior mês, só não foi pior do que julho. Hoje a MM atualizou nossa dívida. A atualização que a Célia passou na reunião de quinta-feira para vocês aumentou em 400 mil. E o pior, agora eles não estão retendo mais só o Fundeb, eles estão retendo o restante do dinheiro da prefeitura. Então, respondendo ao questionamento do Virgílio sobre o dinheiro da Câmara, para esse mês, mesmo se eles devolverem hoje o dinheiro, ele não pode ser usado para pagar o pagamento de outubro. Mas o pagamento de novembro, que vai ser pago até o dia 5 de dezembro, eu vou falar com vocês que a gente não sabe também se pode, porque a gente não sabe qual que vai ser a prioridade lá. Porque até outubro, de maio a outubro, estava se retendo Fundeb. A nossa reserva fez a gente sobreviver até agora. Muitos municípios já não estão pagando antes porque não tinha a reserva que a gente tinha. Por que só agora cortou o transporte? Porque o nosso CAS tinha uma reserva gigante e ele acabou. Então, assim, eu não posso falar se a Câmara devolver o dinheiro lá em dezembro ou agora, ou enfim, se ele vai ser usado para a folha. Porque a situação está de um jeito que a gente não sabe qual que vai ser a prioridade lá. Lembrando que esse dinheiro, antes dele vir para a Câmara, já foi descontado os 15% da saúde e os 25% da educação dele. Seria mesmo fazer o que o prefeito já fez nos últimos meses, que é injetar recurso próprio no salário de vocês, que geralmente é pago com Fundeb. Ele fez isso de maio para cá, uns meses que inteirou pouco, teve meses que inteirou 300 mil, e agora a questão já é uma preocupação da saúde financeira do município. Porque nas reuniões que o prefeito tem participado com os outros, a realidade, por exemplo, dos municípios vizinhos nossos aqui da Anver, é de não ter gasolina para pôr na ambulância. O nosso objetivo é não chegar nesse ponto. Eu
acho, só acho, não tenho certeza, que nós vamos pagar todo mundo até o dia 31. Agora, o salário de novembro, aí é outra luta, aí é outra previsão, porque nós não sabemos. Eu vou deixar com os vereadores aqui, eu não tenho muitas cópias da dívida atualizada, a MM atualizou agora, antes de eu vir, e aí a gente tomou um choque, o prefeito estava até do meu lado, ele tomou um choque quando ele viu, porque da última atualização para agora foi mais de 400 mil reais, e essa atualização veio no recurso próprio do município. Então, assim, a situação é extremamente crítica. Nós não temos nenhuma posição do que pode ser feito pelo governo. Nós temos um pouco de reserva de dinheiro para apagar incêndio, porque a saúde não recebe R$1 do Estado há 2 anos, e nós estamos bancando tudo, só o governo federal que tem mandado. Então, assim, agora ele pegando o ICMS que é do município, é o Fonte 100, aí agora, se continuar isso, aí só Deus. Não, peraí que eu vou te responder. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a dívida atualizada. O empenho da folha de novembro, ele não foi feito. Vocês, eu não sei se a educação assina ponto. Assina, Célia? Assina. É o seguinte, o ponto ele é fechado do dia 15 ao 15. Para quê? Para o RH ter o tempo de fazer todas as conferências, jogar no sistema e a contabilidade empenhar. Então, como agora tem esse feriado, hoje é 14, amanhã é 15, os secretários vão entregar o ponto segunda-feira. Aí, na segunda-feira, esse ponto vai lá para o RH. Aí o Leís vai com o neném e lança tudo o salário. No dia que eles terminarem, é que a folha vai ser empenhada. É aí que a gente olha, nos últimos meses, a gente tem feito assim. Aí que a gente olha mais ou menos a realidade, as previsões e empenha nas fontes que a gente acha que vai ter. Não, então, aí o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Essa medida que a gente tomou hoje, ela foi paliativa e foi... Não foi paliativa, ela foi desesperada. Porque a gente sabe que tem gente que só tem esse dinheiro. Tem muita gente que tem marido, esposa, mas tem gente que tem filho e não tem mais ninguém, tem esse dinheiro. Então, a nossa atitude hoje foi realmente de socorrer quem está mais necessitado. Ela não é ideal. O que acontece? Hoje, o Lei está aqui de prova, a gente não tem o nosso sistema, ele não está preparado para pagar parcelado. O Estado já vem fazendo isso há muito tempo, ele já tem todo um aparato. O Leís já está olhando com a SH3 lá, que é a empresa que presta para a gente, essa maneira. O nosso objetivo é conseguir parcelar o do mês que vem, para pelo menos conseguir adiantar alguma coisa. Se o Estado não continuar depositando, né? Porque pode acontecer tudo, né? Então, assim, não sei. Mas aí o Leís já está olhando lá, e eu imagino que eles vão dar uma solução sim, porque está todo mundo no mesmo barco. Todos os municípios aqui da região, que fazem parte da Anver, usam o mesmo sistema que a gente. E todos os municípios estão na mesma situação que a gente. Então, assim, a gente... Essa atitude que foi tomada esse mês não é ideal, mas como a folha já tinha sido empenhada, assim foi a que a gente achou melhor de tomar. Mas a partir do mês que vem, e aí assim, a gente vai passando para o conselho e para o representante de vocês aí, se a gente conseguiu, a partir de segunda-feira, o Leis começou a olhar hoje, a partir de segunda a gente vai ver se consegue fazer desse jeito. Com a pena de ter que fazer manualmente. Aí pode atrasar, porque manual é muita gente, né? Porque já está empenhado na fonte do Fundeb e eu não posso pagar com fonte 100.
Com licença aqui, vereadores. Boa noite a todos. Meu nome é Kilder, eu sou assessor jurídico da Câmara. Quanto à questão que a secretária falou sobre, né, a questão do empenho, de fato, ela falou que as despesas são empenhadas, né, previamente, e ela expôs aqui que já havia sido feito o empenho. Tem uma questão que, assim, sobre a questão do cancelamento do empenho, aí teria que ver, né, com o pessoal da contabilidade da Prefeitura, e pelo que eu estou vendo aqui, parece que a gente tem algumas divergências quanto ao sistema que a Prefeitura utiliza, porque eu tenho municípios, por exemplo, que a gente dá assessoria, que o sistema também não permitia o pagamento parcelado, não permitia até aquele momento. Não é que não permitia, não tinha aquela ferramenta, né? E aí naquele município, por exemplo, eu lembro que foi feita uma força-tarefa ali, de 2 dias eu me lembro, no departamento pessoal, e foi feito manualmente, até o cálculo. E eu me lembro que isso foi no mês de setembro, e lá foi feito, nesse mês de setembro, foi o primeiro mês que foi feito, eles pagaram 85% da folha, não conseguiram pagar a folha por completo, pagaram 85% da folha. E foi feito todo manual, né? Porque o sistema realmente não tinha essa ferramenta, igual a Tamiris falou. Alguns sistemas não estão preparados para isso. A gente, sobre a questão do repasse, da devolução do recurso, seria bom a gente analisar isso, e por isso que a gente convidou, a Câmara convidou também, né, os representantes da Prefeitura, porque às vezes a gente chega num consenso de que é possível, às vezes a gente repassar esse recurso e ser alterada, dentro do próprio orçamento, ser alterado as fontes, ser repassado esse recurso da fonte 100, e aí fazer o remanejamento de despesa, seria possível a gente passar para a fonte 148 que você falou. Não, é 118. 118. Na verdade, o mês já está fechado. Mas aí vocês já passaram isso por 5 porque, sim, é tempo real, já né? Não, então, mas essas informações, eu falo o seguinte, porque esse tipo de informação, considerando esses fatos, é possível fazer explicação junto ao próprio tribunal. Porque nós não estamos fazendo, vamos dizer assim, seria uma anulação, né, desses empenhos aí e substituição. Sim, só que acontece que eu já estou empenhando adiantado novembro, entendeu? A nossa contabilidade está em tempo real, então não tem como voltar. Então aí você está falando que não tem como voltar mas para cancelar o empenho e fazer essa substituição no 5. Porque aí eu teria que empenhar numa data, numa data que eu não estou. Você empenha, em tese você empenharia com agora, você cancelaria e empenharia de novo. Eu teria que olhar isso na questão da contabilidade. Não, isso daí é o seguinte, a gente, igual eu te falei, a gente fechou todo mês mas eu estou falando a questão de fazer a troca do recurso, seria, o recurso vai cair no caixa, né, vai cair na fonte 100, seria Entendi a pergunta. Você está entendendo? Tirar esse recurso e passar para a fonte 118. Não, isso não é possível contabilmente, não. Contabilmente, eu acho que nós conseguiríamos fazer isso por meio de remanejamento de dotações e de recursos. Não, para você ter ideia, a conta do Fundeb, lá na contabilidade, no módulo de tesouraria, não sei se ela nem existe a fonte 100. Ela existe só a fonte 119 e a 118. Não, sim, a fonte 100 lá no módulo não. Eu falo tirar o recurso da fonte 100 e depositar na conta do Fundeb. Não, ela é uma conta que não pode ter depósito. É fundo. Não, na conta do Fundeb eu estou confundindo. Entendeu? Né? Seria é tipo fundo de saúde, aquelas contas bloqueadas. Então, nesse caso aí, esses 81 mil, porque pelo que ele está falando, seria 81 mil, né? Você está falando que para agora não teria como, que vocês teriam que aguardar esse pagamento. Porque, gente, só para uma questão, é que esse tipo de informação que ela está passando aqui agora, nós não tínhamos antes, por exemplo, sobre a questão, né, da troca, a gente justamente solicitou essa reunião para expor esses fatos. E esses 81 mil, creio eu que eu acho que seria prudente a gente tentar, até com a contabilidade da Câmara e com a contabilidade da Prefeitura, reunir para ver se a gente teria como fazer esse remanejamento. Eu não sei, porque eu tenho visto outros municípios que estão fazendo.
Eu vou te falar que eu estou vendo o município da região fazer cada coisa aqui que... Pois é, mas é isso que eu... Tem município que não está empenhando folha. Aí ele não paga e não empenha. Eu falei, como que vai pagar depois? Não, é... Porque o empenho, para vocês entenderem, é a garantia que vocês vão receber. Quando eu empenhei uma despesa, o secretário vai lá e assina, o prefeito, o tesoureiro, o contador, todo mundo, ele está garantindo... Não é bem garantindo, né? Mas ele está garantindo a dotação. Não é bem nem garantindo, porque se também se não tiver o recurso, não vai pagar de jeito nenhum. Mas está lá. Agora, pelo menos fez o primeiro procedimento, que é obrigatório. Agora, se eu não empenho a folha, como que eu vou pagar uma folha de novembro se eu tenho que empenhar ela em outubro e eu não empenhei? Mas assim, tem município que não tem nem dotação para empenhar. Né? Nesse caso aqui, igual pelo que você falou, eu acho que valeria a pena olhar essa situação. Por quê? Porque o tribunal, gente, já foi solicitado, a Tamires deve saber disso, pela própria AMM, junto ao tribunal, várias medidas, né, de consideração quando da análise dessas prestações de contas desse ano. Por quê? Porque os municípios estão tendo que fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de contabilidade criativa, de tirando recursos de um lugar, colocando no outro, para poder tapar os buracos. Porque a gente aqui, a gente quando conversou com o Virgílio colocou essa questão de disponibilidade, foi justamente pelo ponto de vista que a gente sabe da dificuldade que os municípios estão passando. No caso de Lagoa, a gente ainda achava que tinha uma reserva. Porque quando foi daquela questão dos projetos... A gente tem uma reserva, mas a gente tinha uma reserva grande no Fundeb, que veio abarcando todos esses meses desde maio. Agora, a gente ainda tem uma reserva na fonte 100. Nós temos o recurso na fonte 100. Só que o prefeito já colocou grande parte dessa reserva nos últimos salários. E ele acha muito arriscado, pela própria saúde do município como um todo, continuar colocando. Porque nós já estamos bancando os outros... Não, Tamires, é porque, assim, é o que a Câmara hoje pensa. Que eu conversei muito com a Câmara e a gente tem visto... Hoje, vou dar um exemplo para você, hoje mesmo eu tive prefeitos que me ligaram tentando medidas para a gente deixar de pagar o INSS. Olha pra você ver. Isso aqui a gente não vai fazer. Não, mas medidas judiciais para suspender, por exemplo, o bloqueio do INSS se não pagar. Eu estou te falando a situação que estão os municípios. Sim, eu concordo com vocês na hora que vocês falam isso. Só que, do outro lado, a gente tem que colocar... prioridades dentro daquelas despesas que tem do município. Pelo menos, pelo que eu conversei com os vereadores, eles entendem que uma das prioridades é o pagamento da folha de servidor. E nessa intenção, foi que o Virgílio colocou essa disponibilidade de devolver o recurso, igual você falou, já que o município está utilizando recursos já há muito tempo, da folha da fonte 100, que é do recurso próprio, vamos dizer assim, né, falar mais fácil para vocês, do recurso ordinário, do recurso próprio, para pagar os servidores, esse recurso que a Câmara devolve, ele vai para essa fonte, que era a fonte 100. E aí a gente pediria, e aí foi um que o Virgílio tinha colocado e os vereadores tinham colocado, era no sentido de que, a gente devolve, né, com esse, inclusive por isso que foi até convidado o prefeito também, com esse compromisso que esse recurso seria utilizado para pagamento já dos servidores. Né? A gente queria, pelo que os vereadores queriam justamente, essa sim, não é a gente sabe que o prefeito também tem o compromisso de pagar a folha, mas a gente queria, pelo menos com esse recurso da Câmara, que seria lógico, que alivia um pouco a prefeitura. A gente, hoje eu não sei o saldo atualizado, mas creio eu que já deve ser quase R$500 mil, né? 400 já é quase 400 mais de R$450 mil, a gente já sabe que Então, a gente coloca, um recurso que daria para ajudar bastante na folha de pagamento. A gente sabe que as demais despesas são realmente muito importantes. Eu falo com vocês, gente, porque, por exemplo, e aí eu falo como prestador de serviço que também está sem receber. Né? Eu tenho vários municípios que eu também não tenho recebido, porque eu sei da situação que estão os municípios. Lagoa Dourada a gente até achou, porque
como foi falado, quando foi enviado para cá aqueles projetos de suplementação, de superávit, foi falado aqui que havia um saldo financeiro que seria utilizado mais no final do ano para alguns investimentos. A Câmara pensou nisso, foi no sentido de que, a gente sabe do problema, que até então a conversa que se chegou na Câmara foi de que não seria colocado, né, pago recurso, os servidores, inclusive está no decreto também, não seria pago os servidores da educação, né, os servidores da educação não, os profissionais do magistério, que é outra questão que eu acho, por questão de justiça, a gente tem que informar, e acho que vocês já devem ter informado isso também para os professores, porque às vezes os professores falam assim, peraí, mas o motorista recebeu, o serviçal recebeu, que é tudo da educação, né, e eu não recebi. É porque aí tem aquela questão de recursos, né, de que as fontes são diversas, mesmo que às vezes seja recurso do Fundeb, tem aquela dos 40%, dos 60%, que aqueles podem ser pagos, outros não. Então, tem esse problema. Mas o que a gente tinha, as informações que nós tivemos, foi de que a Prefeitura não repassaria recursos ordinários, né, recursos do Caixa, para pagar professor, né, e aguardaria o recurso do Fundeb, até que esse recurso fosse enviado. Por quê? Porque depois o inverso não pode ser feito, né? E aí a Câmara, pelo que eu entendi, a Câmara não concordava com essa atitude. E aí eu falo assim, né, com toda certeza, eu estou falando aqui em nome dos vereadores que me passaram essas informações. E porque os vereadores entendem, né, que mesmo que a Prefeitura tenha contabilmente, vamos falar no futuro, um prejuízo, porque esse recurso que não é só contabilmente, né? Não, mas assim, vamos dizer que... Mas não é só. Não, mas basicamente porque você... Não. Vamos colocar aqui, se a Prefeitura hoje, o que nós estamos só explicando para vocês se chega hoje, vamos dizer que é R$500 mil, que é a folha da educação. E vamos dizer que se tenha 300 mil na conta, né? Então, falta 200 mil para pagar. Se a Prefeitura tira 200 mil do recurso próprio e coloca lá na educação, depois ela não vai poder pegar esses 200 mil quando vier o recurso e tirar esse recurso que foi colocado lá e voltar com ele para o Caixa, né? Essa que é uma situação. Só que nós sabemos que o recurso do Fundeb geralmente, ultimamente, ele não tem sido suficiente. A Prefeitura já coloca recursos ordinários. Não, aqui sempre foi. Então aqui ainda está bem, porque a maioria dos municípios coloca recurso ordinário para pagar os professores. Para pagar, né? A gente colocava, né, no passado que era num passado que era normal, né? A gente só colocava recurso ordinário na educação a fim de cumprir os 25. O Fundeb, tanto é que a gente virou 2017 com caixa gigantesco no Fundeb. Foi ele que fez a gente, gigantesco que eu falo assim, perto do saldo de hoje, né? A gente virou com saldo alto, porque vem muito recurso, né? A gente é pleno na educação fundamental, que o município assume tudo, do ensino fundamental e infantil. Não, eu falo com vocês, gente, porque assim, de município para município existe legislação diferente. Vou dar um exemplo para vocês aqui, isso não querendo instigar vocês não, porque a gente tem municípios, às vezes, por ser município minerador, por ser né, que recebe mais recursos, por exemplo, eu tenho municípios que faz, no final do ano, faz um rateio de recursos do Fundeb, que seria o que o Estado fez há uns anos atrás, que seria o 14º salário, 15º salário. Você tem municípios que fazem isso, com esse saldo que você está falando. Só que, a partir do momento que eu tiro esses 200 mil, o que a Prefeitura vai estar fazendo, que seria uma economia da Prefeitura, que ela teria, vamos dizer assim, para calçar uma rua, para fazer uma obra, lógico puxar a saúde. Também, às vezes na saúde também. Ela deixaria de fazer isso aí. Ela deixaria de construir algo, mas manteria o serviço funcionando. Manteria o funcionalismo em dia. A gente acha que, pelo que a gente entende, que, apesar de ter esse prejuízo de um outro lado, que seria tirar recursos, às vezes, de investimento, ou até mesmo de custeio, igual você está falando, mas a gente acha que
o servidor tem que ser honrado primeiramente o servidor e depois a gente pensar nisso aí. Pensar no investimento. Nós estamos falando isso porque todo mundo sabe, assim, todos os municípios hoje, eles estão fazendo o quê? Redução de número de contratos, porque justamente é onde tem o problema. Tem a questão do INSS, igual você falou, que é difícil, você não tem como fazer ter muita folga e deixar de repassar. Você tem que pagar, se tem servidor... E como eu tenho, né? Só que tem multa, eu tenho juros. Sim, mas, Tamires, os municípios hoje, a situação que estão, não é o certo. Mas eu tenho municípios hoje que está arcando, prefere pagar a multa, que a multa vai ser... Só que o município não paga multa, né? Quem paga multa é o prefeito. Não, mas nesse caso aí de multa desses atrasos, porque não tem disponibilidade financeira, nesse caso aí não. Esse caso aí no futuro, e aí eu estou te falando que são em tese manobras, tem municípios que estão deixando de pagar, e onde que o INSS não está bloqueando, ele deixa de pagar 1, 2 meses, você está entendendo? E 1, 2, 3 meses do patronal, não da parte, né, do servidor, e para chegar no futuro e fazer um parcelamento total dessa dívida, e parcelar isso aí. Isso aí eu te garanto que é uma coisa que jamais o prefeito... Não, eu entendo que vocês devem ter. Por quê? Porque vocês estão tendo recurso ordinário. Porque vocês ainda têm economia. Porque eu estou falando isso de municípios, por exemplo, do Vale de Jequitinhonha, que não tem recursos para nada. Eu estou falando isso de municípios que já tem uma folha, por exemplo, atrasada, né, e que está tentando, já demitiu vários servidores, já reduziu, que seria para bancar serviços essenciais, que seria, por exemplo, saúde, limpeza pública. Por quê? Porque tem município que já parou a educação. E aí a gente fala com vocês que ninguém aqui está colocando, uma questão que nós, pelo que a Câmara, né, a mesa principalmente, não está querendo aqui de forma alguma chamar essa reunião aqui para falar que o prefeito que é responsável, porque todos vocês sabem que não. A situação aqui é do Estado, o problema que nós temos hoje é uma crise que o Estado de Minas Gerais criou, que, igual ela falou, não há como você fazer planejamento, né? Não há como você supor que o Estado não vai repassar 80% do recurso que deveria. Os municípios já buscaram judicialmente, mas a gente tem visto que por um ou outro entendimento, quando conseguem eliminar contra o Estado, lá no Tribunal de Justiça ela é revogada. E aí nós tivemos situação que, por exemplo, o Estado foi condenado para não bloquear os recursos de ICMS. O Estado foi lá e conseguiu derrubar essa decisão no tribunal. E aí, né, o recurso é retido. Então a gente sabe dessa situação. Mas o que a gente está propondo aqui é, por exemplo, vamos então, já que para esse mês está tendo essa dificuldade, vocês estão falando aí que conseguiram, ainda, né, que bom que vocês conseguiram pagar a folha do mês de outubro, mesmo utilizando esse... Eu falei que a gente pagou dos funcionários pelo menos um cargo. Não, parcialmente, eu estou falando parcialmente, né? Ela está falando parcialmente. Mas se for possível, igual a gente está colocando aqui, de a Câmara devolver o dinheiro, e aí que é isso que a gente estava pensando aqui, a Câmara devolvesse o dinheiro agora, e vocês, por exemplo, reservassem esse dinheiro para pagamento do servidor. Aí eu vou falar com você o seguinte... pode ser que seja só para os professores, que hoje o objeto da fala é só professor. A gente não sabe porque, a partir do momento que vai para lá, é para pagar servidores, né? Mas a Câmara entende também que deveria ter, ou precisa ter também, uma redução, às vezes, no número de cargos da Prefeitura. Porque, se continuar do jeito que está também, eu não sei, a gente sabe que a Prefeitura tem contratos, a gente sabe que muitos deles são importantes, mas o momento, para garantir o pagamento de pelo menos quem é efetivo, precisa reduzir. Eu gostaria de já responder uma parte, porque já foi tanta coisa que senão no final... Não, mas é porque enquanto eu estou falando, você pode interromper, pode... Tá ok. Primeiramente é o seguinte,
o governo, como um todo, né, fica muito feliz de saber que o Executivo está com uma postura, né, de aliado com a Prefeitura, que eu acho que é essa postura mesmo que tem que ter, porque eu acho que todo mundo está aqui querendo o bem do município. A gente entende a preocupação de vocês, agradece, né, de ter que devolver o recurso, porque se o presidente não quiser devolver, ele nem é obrigado, aí o ano que vem desconto no repasse que a gente faz mensalmente. Então, assim, a gente agradece muito. E aí a questão desse mês, quando eu te falei, que não tem como porque tem empenhada, porque eu já olhei com a contabilidade, e assim, jeito, igual você falou, tem muito, né? Principalmente no Brasil, tem jeito para tudo, né? Agora, o jeito mais ou menos, a gente não está disposto a fazer, nem os nossos contadores, que são quem empenha a despesa. Então, para esse mês, mantém o que está falado, está caindo amanhã, estamos pagando 193 mil em salário e fica faltando 66 mil, que a gente acredita sim que vai ser pago até o final de novembro. Quanto ao próximo mês, aí eu falo com vocês o seguinte, eu entendo o posicionamento da Câmara quanto a colocação de recurso próprio, né, na folha, mas eu também peço que o Kilder, o advogado e os vereadores entendam que à frente do município está o executivo, né, representado pelo prefeito, e ele tem toda uma responsabilidade de fazer o município girar. E ele está extremamente preocupado, porque ele está vendo a realidade dos outros municípios. Então, ele não tem como se comprometer, igual eu falei com vocês, essa dívida que eu passei para vocês aí. Na atualização de quinta-feira, ela era muito menor, o negócio está ficando gigantesco, está uma bola de neve. Ele não vai comprometer de usar esse dinheiro na folha e falar aqui na frente dos professores isso, e chegar lá no dia, sei lá, 6, 7, 8 de dezembro, tiver aparecido uma outra coisa. Isso aí é muito sério. Então, ele não vai falar nada, porque até lá, muitas águas vão rolar. Pode ser que venha mais dinheiro do que a gente está imaginando, e pode ser que continue não vindo o recurso próprio. Agora não é questão de investimento mais. A gente só está terminando o que já estava começado. Nós cortamos o investimento no município já. Só que tem coisa que estava no meio do caminho, não tinha como parar. Mas já cortamos. A questão mesmo de custeio, contas do dia a dia. Uma conta que chega da FEMIG hoje, em bandeira vermelha, iluminação pública, 40 mil reais. O PASEP, nós estamos falando aqui de INSS, mas nós temos um PASEP. Contas da prefeitura do dia a dia, pagamos uma fortuna para o CISVER, Casa lá em Santa Cruz de Minas. Então, assim, o município tem várias coisas. A própria repasse da Câmara, se o prefeito não passa até o dia 20, é improbidade administrativa. Então, enfim, são várias coisas que existem no município. Não é investimento. Quem dera que a preocupação agora foi investimento. A gente já parou com o investimento. Inclusive, as obras que a gente tinha listado, a gente rompeu com todas as empresas, não vamos fazer nenhuma. Quanto ao número de contratos, na educação, a gente cortou, mas a gente não cortou porque estava sobrando, não. Eu cortei com uma dor no coração, e a Lana me olhou com uma cara, como se fosse a pior pessoa do mundo, porque na reunião que eu falei que a gente tinha que cortar o tempo integral. Nós não cortamos o contrato porque ele estava à toa na educação. A gente cortou porque, infelizmente, a gente teve que cortar o tempo integral, que é um dos programas mais importantes que tem na educação. Porque desde janeiro o governo federal parou de repassar o dinheiro do Mais Educação, que é o tempo integral, e foi nosso objetivo o município manter por conta própria. E a gente manteve até onde deu. Então, assim, o que foi cortado? Foi cortado contratos, onde as professoras voltaram do tempo integral, com muita dor no coração, sabendo que tem criança que ia lá para comer. Isso é muito triste, mas a gente teve que cortar. Cortamos o transporte na zona urbana, inclusive, assim, o transporte que é obrigado por lei fazer, mas a gente cortou, principalmente para colocar os ônibus na zona rural e tirar as linhas terceirizadas. E cortamos as estagiárias, que eu acho que é mais ou menos consenso entre os professores, que elas não estão sobrando. Elas estão para ajudar, elas estão para auxiliar os professores, principalmente na questão da inclusão. Agora, quanto ao restante da prefeitura,
sério, não é a primeira vez que eu venho à Câmara e eu ouço isso, ou que algum colega meu vem e ouve isso. Eu, sinceramente, gostaria que, sério, que vocês, os vereadores mesmo, podem fazer igual fazem indicação de corte para nós. Porque nós temos aqui uma Secretaria de Saúde, que os números profissionais no PSF, eles são definidos em lei federal, e vem um recurso específico para pagar eles. Fora os 4 PSFs hoje que a gente tem no município, a gente tem o centro médico, que é o sossego que a gente tem de saber que tem um médico ali, com uma ambulância para uma emergência. Então, beleza. Nós temos uma Secretaria de Assistência Social muito pequena, ela tinha que ser imensa. Nós temos problema social demais nessa cidade. Quem acha que não é porque não conhece o município. Lá dentro da prefeitura, nós temos o suficiente. Agora nós temos 2, né, Leis? Porque antes o neném não podia tirar férias, porque senão ninguém recebia. Então lá a gente tem pelo menos 2 em cada área, porque a pessoa se permite tirar férias e adoecer. Nenhuma área, a única área que tem a mais que a licitação, porque a licitação é muito complexa. E na obras, todo mundo sabe o tamanho do município que a gente tem. O que a gente mais recebe lá de indicação de vereador é matador e estrada. É toda semana. O pessoal aqui, indicação do Nélio, do Virgílio, do Márcio, do Vinícius. Então, assim, nós temos quase 1.000 quilômetros de estrada de terra no município. Nós temos que dar manutenção, mesmo porque se a gente não der, as crianças nem chegam para ir para a escola. Mas, mesmo assim, vocês entenderem que que está sobrando funcionário na prefeitura, eu acho que vocês têm que indicar o corte. Porque eu, enquanto secretária de planejamento, eu não vejo. Eu vejo que existem alguns servidores que poderiam render mais. Tem uns que rendem demais e outros de menos. Isso aí eu concordo. Mas existe aí o concurso público que a gente tem que seguir. Agora, quando a gente fala em cortar funcionário, infelizmente está ligado a cortar algum serviço. Nós cortamos funcionário na educação, mas nós cortamos tempo integral. Nós cortamos estagiário na educação e agora os professores estão sobrecarregados. Então, assim, se for para cortar, o prefeito vai cortar. Só que ele não vai assumir também essa responsabilidade sozinho. A gente quer saber aonde. Porque nós estamos fazendo agora à tarde mais um corte. A nossa médica cubana, que é a nossa médica mais antiga, está indo embora. O governo federal tirou ela de nós. Que é uma das médicas que nunca deu problema para a gente. Então, assim, já é mais um rombo. É R$10.000 um salário de médico. Então, assim, significa o quê? A comunidade onde aquele PSF atende não vai ter atendimento. Então, assim, a questão de corte de contrato é uma coisa complicada. E, assim, a gente não vê onde possa cortar. E se o legislativo vê onde que está esse excesso, tem que indicar. Não, ô Tamires, é só uma... Uhum. Sim. Sim. Eu entendi. Não, eu entendi. Não. Quem dera que fosse não, mas não é impasse com os outros setores, mas é o que ela, mas inicialmente você colocou isso que teria o prejuízo, sim.
Não, nós... você que disse que o prejuízo seria só contado. Eu disse que não. Eu não falei isso. Eu falo o seguinte, em tese não há prejuízo porque o recurso ele vai ser aplicado por um fim público. De qualquer forma, não é prejuízo. O município não terá prejuízo. Lógico que esse dinheiro deixará de ser investido em uma determinada área, será pago o professor, mas ficará recursos lá na conta quando vier. Eu vou responder. Esse recurso ficará. Eu vou responder as perguntas da Ana Paula. Para começar, nós não acabamos com o tempo integral. Eu ainda tenho esperança. Eu não sei se vocês têm, eu ainda tenho. Apesar de tudo, eu ainda tenho. Sim. Não tá não. É maio. Não. Tá, primeiro, eu vou responder porque o dos cortes. Igual eu falei, eu ainda tenho esperança, né? Porque se eu não tiver, eu não estava aqui. Né? Porque se não for para não ter, é fechar a porta da prefeitura, né? Então, eu tenho esperança, sim. Eu acho que a minha esperança vem de um governo... O governo federal tem que socorrer em Minas Gerais, não existe outra saída. O Estado realmente não tem caixa. Nós queremos voltar com o tempo integral. O que a gente fez foi terminar com ele antes. Por que não cortou em outras áreas? A nossa ideia, por enquanto, é que esse problema, na mudança de governo agora, seja resolvido e que a gente não tenha que impactar as outras áreas da prefeitura. Apesar de que já estão sendo tomadas medidas. Igual eu estou falando, investimento nós já cortamos. Então, foi terminado o tempo integral antes da hora, um mês antes, né? E a gente quer voltar ano que vem. Se continuar, se a gente perceber que vai continuar, óbvio que vai ser feito corte nas outras áreas. É óbvio. Só que o que eu tenho um ideal que me segue, que é o seguinte: quando você faz uma política pública, ela precisa de pessoas. O que não pode realmente é você estar inchado, por exemplo, se a gente tiver cheio de professor aqui fora de sala de aula. Aí, eu acho que eu nem deveria ter coragem de vir aqui. Que eu saiba, os professores estão dentro de sala de aula e estão trabalhando. Eu não sei de ninguém que não está trabalhando. Se tiver alguém, acho que a casa pede denúncia, tem professor que não está trabalhando. Eu sei que os professores estão trabalhando e muito. Então, assim, por que eu vejo muito assim, engraçado que quando a gente colocou, distribuiu o uniforme para os funcionários, aí muita gente falou assim, nossa, agora que estou de uniforme, Lagoa inteira trabalha na prefeitura. Falou? Pois é. Eu já tenho uma visão completamente diferente. Se eu ver alguém andando de uniforme na rua e falar assim, nossa, aquele ali trabalha na prefeitura, ganha e não faz nada. Eu acho também que a gente tem que valorizar o trabalho do outro e ver o que está sendo feito. E enquanto população, e o próprio governo executivo está aqui, fiscalizar e cobrar. Agora, não tem como implantar nenhuma política pública se não colocar funcionário. A gente aumentou o PSF ano passado. A gente aumentou o PSF ano passado. Mas assim, eu estou dando um exemplo aqui. Lagoa não tinha 100% de cobertura. Tinha casa que não tinha agente de saúde e não tinha um médico de PSF para ir. Hoje todas têm. Mas para aquele PSF funcionar, nós tivemos que contratar uma equipe do PSF, que é um médico, um técnico, um enfermeiro e no mínimo 6 agentes de saúde para cobrir uma área de 4.000 pessoas. Então, assim, e nós temos muitos funcionários e temos muitos sobrecarregados. Eu não estou falando aqui que é para aumentar, não. Eu só estou falando que se a gente quiser aumentar
os serviços do governo, que eu acho que esse que é o objetivo, né? Tem que ter pessoas atrás. Agora, igual eu estou falando, se vocês veem algum corte para fazer, o executivo está de portas abertas para ouvir, né? Porque de repente a gente que está lá dentro fica viciado e não está vendo, ou não sabe o que está acontecendo. Só uma observação, deixa eu só colocar, eu não vi isso aí falar? Gente, eu só queria acrescentar, quando foi falar dos cortes, Ana Paula, a gente fica assim, um pouco, quando você falou que o doutor Jarva já tinha falado, realmente, quando eu entrei na gestão, gente, nós tínhamos 179 funcionários. Então, assim, a gente já por medo, não é que não precisa não, o Tamires colocou muito bem colocado, precisa muito, mas a gente vê, né, e com outra, a gente aumentou, a gente conseguiu implantar 1/3. Olha o que a gente tirou. Tinha 179, hoje nós estamos trabalhando com 155, nós colocamos 1/3, que foi uma luta e foi uma conquista muito grande. Nós trabalhamos com a parceria com a PAI, nós colocamos o integral, que a gente colocou efetivo. Então, assim, eu queria muito, assim, até aumentar mesmo o número, gente. Mas isso, para ajudar, eu sei que às vezes a gente sobrecarrega, mas a gente cortou o máximo. Eu entendi sua pergunta, e as outras áreas, né? Uhum. Mas, assim, eu tô colocando a área da educação. Não, eu estou colocando na área da educação porque as crises eram, né? E outra coisa da prioridade. É a nossa, né, gente? E, assim, graças a Deus a gente está indo, igual assim, falou de prioridade. A prioridade também é do executivo, do salário, porque, gente, desde maio, eu estou falando para vocês porque os outros secretários não estão tendo esse apoio, não. Desde maio nós estamos guardando dinheiro somente para salário de professor. Material, tudo que vocês sabem que a gente usa aí, ele está vindo do executivo, ele está mantendo com a fonte lá, 101. A 118, assim, a gente agora estourou mesmo. Tomara, gente, que não estoure nas outras áreas, para ele estar tentando ajudar a gente. Porque não é fácil, gente. Falo com vocês com toda sinceridade. A gente vendo aqueles salários, naquela dificuldade, as pessoas reclamando, né, igual a atitude que a gente colocou para pagar. Eu, aquele dia da reunião, eu tinha quase que certeza que ontem nós completaria tudo. Quando chegou ontem, nada caía. Quando veio 31 mil, nós precisamos de 81. Então, foi uma alternativa que a gente fez de estar, pelo menos, amenizando a situação, porque não é fácil, gente. Tá? Não, desculpa, não são jogadas, não. Viu? Tipo uma pedalada, né? Tipo uma pedalada, né? Não é bem uma pedalada, não. Na verdade, isso não é assunto jurídico, isso é assunto contábil. Olha, eu não sei. Não, eu não falei, gente, olha aqui, não coloque palavras na minha boca. Não, eu não falei que eu não aceitei. Eu falei que eu não aceitei? Eu não falei que o prefeito não aceita. Eu falei que esse mês está fechado e nós temos que esperar.